E aí, seja muito bem-vindo à documentação de conteúdo aqui do Jogo do Bilhão. Semana 5 com alguns dias de atraso, né? 2 dias de atraso. Então, o que aconteceu na semana anterior? Ali dos dias, vamos ver que dias que foram. Basicamente aqui do dia, começo de agosto, né? Final de julho, começo de agosto. Entre os dias 29 a 7, hoje é dia 7 de agosto. O que aconteceu essas semanas da documentação aqui de conteúdo, eu vou passar para você saber no geral. Então, primeira coisa, a gente tem aqui o dashboard. Algumas empresas já caíram aqui do contato, já não estão mais em negociação. Alguns por motivos que entendemos que não faria sentido aqui continuar com a aquisição por, enfim. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático. Uma das agências que estava negociando, o fundador da agência, ele mudou um pouco as ideias de aquisição. No começo ele queria vender 100%, depois foi proposta, passou para 50%. A gente não conseguiu entrar num acordo desses 50%. Mas não só isso, acabou não ficando interessante para ambos os lados essa negociação. Então a gente acabou deixando de lado. Algumas transportadoras, na verdade, entram três em negociação, as três foram deixadas de lado, por motivos de bagunça da outra parte, um pouco. E tá tudo bem, faz parte aqui do jogo do bilhão. Esse total de empresa contactada está bem maior. Isso aqui eu preciso atualizar no dashboard e ver como a gente vai fazer. O que mais? A gente já está em alguns NDAs já assinados de outras empresas, já em outros ramos, que eu não vou poder abrir muito por enquanto, mas está encaminhando legal. Mas mais importante do que tudo isso que aconteceu, vamos pegar aqui o que eu quero passar para vocês. A gente continua na aquisição e aceleração de empresas. Ponto. Mas o que é o mais interessante que vem acontecendo? Essa questão do personal brand. Eu já falei isso na documentação anterior. E essa última semana de documentação foi a prova disso. Eu até um pouco rouco aqui, de tanto falar nos últimos dias. Mas basicamente, semana passada, dia 31 de julho, eu fui para a Americana. Fui convidado a palestrar para um grupo de 150 empresários. E lá nessa palestra, eu intencionalmente construí uma percepção da minha marca pessoal voltada para aquisição e aceleração de empresas. Então, o personal branding também fala muito de percepção. Como você quer que as pessoas te percebam? Quando você pensar sobre isso aqui, ó, como você quer que as pessoas te percebam, e aí entra o atração e repelir, entra o ousadia, assim, entra, continua falando que é o grande diferencial, porque vai atrair e repelir as oportunidades. Quando você pensa assim, como eu quero que as pessoas me percebam, eu vou começar a entender que se eu investir muito aqui dentro do personal brand, vai ser muito mais acelerado todo o processo. Vamos voltar um pouco nessa palestra. No pós-palestra, algumas empresas já estão entrando em contato para aquisição ou aceleração delas. Tudo isso porque eu estava num palco, gerando autoridade, gerando reciprocidade, que são gatilhos mentais importantes, e aí acaba atraindo essas empresas até mim. Então, esse foi um reforço de personal brand muito importante. Ontem mesmo, dia 6 de agosto, foi um evento de network meu aqui em Londrina. 40 empresários, mesma coisa, posicionamento em aquisição, aceleração de empresas. Por que isso? Uma que eu quero que as pessoas me percebam como uma pessoa que adquire e acelera empresas. Esse é o mais, assim, óbvio. Mas dentro disso também que as pessoas lembram de mim quando surge uma oportunidade para elas, ou elas simplesmente ouvirem algo que é possível, alguém está querendo vender uma empresa, ou alguém não cogita vender a empresa, mas a venda seria uma saída, ela lembrar de mim. Então essa percepção ela é muito importante ser construída agora na mente das pessoas. Esse personal brand precisa ser reforçado cada vez mais, reforçar cada vez mais. E nas próximas semanas, esse vai ser um dos focos, o reforço de personal branding, através de conteúdos no Instagram, através de conteúdo aqui no YouTube e através de posicionamento em eventos. Isso é bem, bem importante. Então, esse personal brand, por que eu estou insistindo tanto nisso? Porque eu entendi realmente que esse pilar é o grande diferencial. Pegar o Pablo Marçal como exemplo. Cara, ele investe muito, muito em personal branding, percepção que as pessoas têm sobre ele. Por que ele entra toda vez em grandes desafios? Cara, tá, Prefeitura de São Paulo, Ironman, Ultraman, e não sei o que, e inventa história. E, cara, por que ele faz tudo isso? Porque tudo isso cria uma percepção de que ele é um cara imparável. E você quer estar perto de pessoas imparáveis, porque esse tipo de faz te elevar. Você tem a percepção que você está perto dele, você vai ser elevado também. Se isso está certo ou está errado, é uma outra história. Mas o brand, né, o personal brand, a sua marca pessoal, é muito jogo de percepção, como você quer que as pessoas te percebam. E é isso que eu estou investindo mais forte agora. Dito tudo isso, eu já falei em semanas anteriores que dentro da aquisição eu preciso aumentar a boca do funil. O que é aumentar a boca do funil? Se esse é o processo de 9 passos de aquisição, eu preciso contactar mais empresas. Eu já venho falando isso há algum tempo.
E aí entra um dos grandes desafios aqui do jogo do bilhão, que é, cadê os desafios? Foco, sim, é um foco, procrastinação, e aqui é a execução. Muitas vezes falta braço para executar ideias. Porque eu sei que eu preciso, se eu colocar uma meta diária de contactar 20 empresas dentro de uma área que eu quero, por exemplo, 20 agências de marketing, 20 e-commerces, 20 não sei o quê, definir, focar numa área, definir e focar nessa área, não procrastinar, né, não deixar para depois, que eu já venho deixando para depois. Tá bom, cara, tem 5 anos ainda, tem tempo pra caramba, mas tá, já passou um mês, já passaram 5 semanas, e eu tô procrastinando em algo que foi talvez na segunda, terceira semana que eu deveria estar fazendo. Então tá me faltando braço para executar. Então dentro disso, o contato aqui com definir, eu escolher o nicho que eu quero adquirir, contactar pelo menos 20 empresas por dia, no final de uma semana eu tenho 100 contatos de empresa. Desses 100, é muito provável que pelo menos uma saia algum negócio. Ah, talvez não vai sair com uma, talvez 1% de conversão seja muito alto, é bem provável que seja, mas se na segunda semana eu manter mais 100 contatos, talvez vai sair. Não naquela semana, talvez naquele próximo mês, porque é um processo um pouco mais longo, mas daqueles 100 contatos é bem provável que saiam aquisições ali. E outra, é mais um reforço de personal brand para mim. Então, dentro dos desafios aqui, eu estou encontrando esse desafio de focar em uma área, não ficar procrastinando e executar mais rápido as coisas. Tive uma pessoa que entrou agora na minha equipe, que é o Lucas. E aí, Lucas, se estiver vendo esse vídeo, um grande salve. Foi uma grande entrada e ele só entrou porque ele comprou a ideia do jogo do bilhão, porque ele foi atraído pelo meu personal brand, porque ele realmente entendeu os valores e propósitos por trás disso. Bom, não, qual é o propósito por trás do jogo do bilhão? É elevar o nível de consciência das pessoas. É mostrar para as pessoas que é possível pensar grande, que é possível pensar diferente, que é possível ser mais ousado, que é possível você ter metas e objetivos e sonhos mais ambiciosos, que mesmo quando você erra neles, quando você fracassa neles, ainda assim é um sucesso. Então, este é o grande personal brand aqui do jogo do bilhão. Para quem está dentro do jogo do bilhão comunidade, recebeu um conteúdo específico que é a compra de um carro. Isso foi na primeira ou na segunda semana que eu falei que era o treino do músculo do bilhão. Esse checkpoint continua aqui, chegar no 100k de fluxo, né, fluxo mensal. E essa compra do carro, o que foi essa história aqui? Eu tinha um carro que eu alugava ele, basicamente fui contrato 2 anos de locação, uma T-Cross, e no final da locação eles me ofereceram, na verdade eles não ofereceram. Eu perguntei se poderia comprar com desconto, me ofereceram 12% da FIP. Então eu paguei 97 mil nele e o preço de venda aqui era 110. Como que eu paguei 97? 20% foi em 3 vezes sem juros no cartão e 80% foi financiado em 6 de 14 mil. Por que eu fiz dessa forma? Para não tirar dinheiro do meu bolso logo de entrada. Isso foi começo de julho, mais ou menos, e agora o carro foi vendido já nessa última semana. Então já foi basicamente feito esse diferencial. Foi um pouco menos, na verdade foi vendido por 110 exato, mas eu fiz via um estacionamento, para não ter que ficar lidando com isso e não desfocar o jogo do bilhão. Então tira 4% aqui, eu retornei de uns, vamos ver, vai dar uns 107 que eu vou receber. Cara, tira um pouco ali que eu tenho que descontar aqui do financiamento, né? Quando eu vou pagar ele não vai dar exatamente o valor que eu quero, deve dar uns 5, 7 mil de lucro. Cara, isso não é nada perto do bilhão. Não. Mas é o treino do músculo de enxergar uma oportunidade e eu conseguir monetizar essa oportunidade sem que eu utilize muito meu tempo. Então, o carro já estava comigo, eu só paguei, negociei ele, fiz o pagamento. Eu não direcionei direto para a garagem, eu fiquei negociando ele até descobri que estava tomando um golpe. Falei, cara, chega disso para mim, não deixa alguém vender para mim esse carro. Teve seu custo, mas sim, foi muito mais simples para mim. Então, simplesmente quase conectei pontos aqui e boa, tive um lucro aqui. Dentro disso, isso aqui vai gerando cada vez mais, não exatamente carros, que é a oportunidade que aparece de vez em quando, mas é treinar esse músculo do bilhão, treinar esse músculo de quero gerar oportunidades, quero estar atento a oportunidades e monetizar isso aqui. E é por isso que eu falo de novo do personal branding. Dentro dessa página americana, algumas oportunidades apareceram, justamente porque, de novo, marca pessoal, e aí ter o faro de que isso é uma boa oportunidade. Entra um negócio aqui, outro desafio, que eu compartilhar com vocês até o final desse vídeo, que é custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? Dentre várias oportunidades, eu preciso ser assertivo naquela que trará o maior retorno possível. Então, dentro disso aqui, por exemplo, eu tenho uma proposta de entrar com 10% do equity de uma escola no Japão. Teria que cuidar do marketing, teria que trazer equipe de marketing para isso. Eu tenho 10%, teria 10% de equity.
uma escola que está começando, tem seus 7 meses mais ou menos, já tem faturamento, já tem uma marca que está consolidando, não está consolidada. Só que isso é um custo de oportunidade, porque quanto tempo que eu vou investir, tempo e energia eu vou investir nessa escola, e quanto que eu vou investir em outras oportunidades que estão chegando. Hoje eu tenho cinco empresas que estão no funil, que são bem promissoras de se ou adquirir 100% ou parcialmente. E não estou contando com essas 10%, então seriam 6 com essas 10%. Então, putz, se eu coloco, vamos colocar assim, 50% da minha energia, tempo, recurso, nessa de 10%, esse 50% que eu coloquei, ele já foi investido em outro lugar. Então eu poderia colocar, muitas vezes colocar esse mesmo 50% de tempo, energia e dinheiro em outra oportunidade que teria maior retorno. Isso é um custo de oportunidade que eu preciso saber avaliar. Então, dentro dessa última semana, foi muito interessante a consolidação do personal brand, no sentido de é aqui que eu preciso investir, me posicionar como aquisição e aceleração de empresa, continuar posicionando nisso, começar a criação de conteúdo mais forte nisso. Chegou uma pessoa que é o Lucas para me ajudar nesse braço de execução, para trazer a implementação das ideias, e está cada vez mais claro que, cara, para chegar nesse bilhão, 5 anos, procrastinação não dá. Ficar procrastinando não dá. Já era uma coisa que tu já tá fazendo esse negócio aqui na boca do funil há 3 semanas atrás. Só que para isso preciso focar. Então, esses desafios que vão aparecendo já são coisas que eu já mapeei muitas vezes no desafio de 0 a 100k, que está aqui no canal, que continuam nele. Então, assim, muitas vezes porque a meta está muito distante, tô falando de tempo, 5 anos, eu falo, putz, dá tempo de ficar dando uma procrastinada, mas é algo que cada vez você perde um tempo. Eu poderia estar fazendo isso 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, poderia ter contactado 300 empresas do nicho que eu quero. Isso seria um grande diferencial. Então, esses são os desafios. Então, muito foco em personal branding, trabalhando muito aquisição e aceleração de empresas nesse personal branding e aumentar boca de funil. Beleza? Se está gostando da documentação, deixa deixa seu comentário aqui embaixo desse vídeo. Se inscreva no canal, deixe sua curtida aqui e a gente se vê nos próximos vídeos da documentação da semana 6. Um grande abraço e até